Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 18, dos versos 15, versículo 15 até o versículo 20. No evangelho de hoje, eu queria tratar um pouquinho mais com calma desse evangelho, porque esse evangelho vem mostrar a autoridade da hierarquia da igreja. Diferentemente do que muitos evangélicos protestantes interpretam esse evangelho, né? Eles fazem uma interpretação enviesada para dizer que todo mundo tem o mesmo poder dentro da igreja. E o evangelho de hoje já começa mostrando que não. Veja, no versículo 1 do evangelho dessa quarta-feira, é dito o seguinte: nesse momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe quem é o maior no reino dos céus. Então aqui, o evangelista São Mateus já mostra que o debate, a discussão sobre os temas desse capítulo 18 está acontecendo entre Jesus e os seus discípulos que lhe pediram instrução. Perguntaram quem era o maior. Jesus vai falar sobre a criancinha. Quem se fizer no versículo 10, né, ele vai dizer, né, no versículo 10 não, no versículo 4 ele vai dizer: aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Aí depois no versículo 10 e seguintes ele vai falar sobre a ovelha perdida. No versículo 15 aí ele começa a falar sobre o perdão dos pecados dentro da comunidade. Aí ele começa agora a sua instrução para a igreja, para os seus discípulos, para os membros do seu corpo. Ele diz: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Então Jesus está dizendo que eu e o meu irmão da igreja, se ele pecou contra mim, eu vou lá e repreendo ele pessoalmente, né? Tento de alguma forma como é que eu posso dizer, entrar em acordo com ele, somente eu e ele. E aí Jesus vai dizer: se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Então, aqui os protestantes já vão dizer que quando diz toma contigo 2 pessoas, eles já vão dizer que pode ser qualquer pessoa, que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com essa questão da igreja, são pessoas comuns. Não, aqui são 2 ou 3 pessoas da igreja, 2 ou 3 irmãos da igreja, para que aquele problema entre discípulos de Jesus, entre irmãos, seja resolvido ali, entre eles, com a ajuda de 2 ou 3 pessoas que o orientem. E aí, no versículo 17, é dito o seguinte: se recusar ouvi-los, dizei-o à igreja. Então, quem seria essa igreja? Se já está sendo a questão resolvida entre irmãos, entre membros da igreja. Porque se você tomar o versículo 19, Jesus disse assim, o versículo 20 do evangelho de hoje, Jesus vai concluir dizendo assim: porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí eles vão dizer: olha, se tem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, é a igreja. Não. Se tem 2 ou 3 pessoas reunidas, Jesus estará presente. Porque vão estar reunidas como? Versículo 19. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Então, se estão com o mesmo sentimento, se estão com a mesma intenção, tudo o que for pedido será realizado. Só que, se você vai conversar com uma pessoa, só você e ela, no capítulo 15, versículo 15, ela não te escuta. Você vai com 2 ou 3 testemunhas, ela não te escuta, versículo 16. Se ela não te escuta, o que é que Jesus vai dizer? Se recusa ouvi-los, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão
e um publicano. Por que é que Jesus diferencia a igreja das testemunhas? Por que é que Jesus diferencia a igreja de mim mesmo e do irmão, que nós iremos conversar? Se aqui o contexto é uma instrução para a igreja, para os membros da igreja, para os seus discípulos. Então logo nós conseguimos entender que o que o versículo 18 vai dizer está intrinsecamente ligado à autoridade eclesiástica. Versículo 18 diz assim: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Aqui nós podemos ver que essa disputa entre irmãos na igreja, ela só pode ser resolvida se aquele indivíduo que pecou, aquele indivíduo que errou, que cometeu um ato, seja ele qual for, mas se for esse ato de uma natureza jurídica dentro da igreja, somente a autoridade da igreja, a hierarquia da igreja, principalmente na pessoa do presbítero e do bispo, é que podem resolver. Por quê? Porque eles têm a mesma autoridade que foi dada a Pedro e os seus companheiros do apostolado. Veja, versículo 19 de Mateus 16, só para trazer luz ao que nós estamos meditando aqui. Versículo 19, Jesus diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E no versículo 18 do evangelho de hoje, Mateus 18, vai dizer: em verdade vos digo, aqui Jesus já amplia, não é para todos os membros da igreja, mas para a hierarquia da igreja, para os bispos principalmente. Veja, em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado nos céus. Se todo mundo na igreja, de maneira generalizada, tivesse esse poder de ligar e desligar, ou seja, de perdoar ou absolver, ou não perdoar, né? De reter o pecado ou não retê-lo, se todo mundo tivesse esse poder, não precisaria aqui Jesus distinguir. Vai falar com teu irmão sozinho. Se ele não te ouvir, vai falar com 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir essas 2 ou 3 testemunhas, vai e fala com a igreja. Se ele não ouvir a igreja, agora tu pode tratá-lo como um pagão e um publicano. Não teria sentido, né? Não teria sentido algum Jesus fazer essa distinção entre mim e o meu irmão. Se ele não me escuta, eu vou com 2 ou 3 testemunhas, ou seja, com mais 2 ou 3 irmãos. E se ele não me escutar, eu devo levá-lo à igreja. E como é que eu consigo levar à igreja? Eu vou chegar lá no meio da igreja e vou falar publicamente com todo mundo no meio da igreja: olha, fulano de tal cometeu tal e tal pecado contra mim, tal e tal ação contra mim, e aqui eu quero que vocês decidam sobre mim e sobre ele. Não. É claro, é explícito que Jesus vai levar isso para a igreja, no sentido de a hierarquia da igreja. Como Jesus mostra no capítulo 20 do Evangelho de São João, a partir do versículo 19, que vai dizer: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e os lados. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Por que serão retidos? Porque no versículo 18, essa hierarquia da igreja, principalmente os bispos e os presbíteros, e de maneira mais específica os bispos, é dito: em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
também Jesus vai ensinar depois a partir do versículo 19 até o versículo 20, sobre a oração. E aí Jesus entra. Resolvida essa questão da disputa dentro da igreja, Jesus entra para a orientação sobre a oração. Digo-vos ainda isto. Aí Jesus entra em outro tema. Se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, claro que de acordo com a vontade do Pai, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque, de repente, 2 pessoas podem se unir para pedir algo que não seja de acordo com a vontade de Deus. E não é porque se uniram em nome de Jesus, né, usando o nome de Jesus, que conseguirão. Né? Quem não lembra daquele escândalo onde algumas pessoas colocavam dinheiro dentro da roupa aí num crime de corrupção e depois, no final, eles deram as mãos e rezaram o Pai Nosso. Aquilo ali, nada daquilo ali condiz com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com o que Deus realmente estabelece como sendo a vontade do seu reino. E aí, meus irmãos, no versículo 20, Jesus conclui dizendo: porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Esse em meu nome é na autoridade de Jesus. É na autoridade que Jesus deu à sua igreja. Não é estar reunido porque 2 ou 3 pessoas de repente podem se reunir aí e falar do nome de Jesus, mas isso nada tem a ver com o nome de Jesus. Por exemplo, existem igrejas por aí agora chamadas igrejas inclusivas, onde pessoas vão se reunir em nome de Jesus e vão apoiar, né, pegar textos bíblicos de forma, claro, deturpada, para apoiar a prática de vários tipos de pecado. Vários tipos de pecado. Tem pessoas que estão se relacionando com 2 esposas, entre aspas. E mesmo assim, se quiserem, e eu já vi isso acontecer, pegarem textos bíblicos para justificar a poligamia. Para justificar, eu acho que se chama poligamia, essa união entre uma pessoa com 2 pessoas de sexo distinto. Ou seja, um homem com 2 esposas, entre aspas, ou uma mulher com 2 maridos, entre aspas. Ah, não, mas a Bíblia falou que isso lá atrás foi possível. Sim, foi possível segundo os costumes humanos. Segundo o que muitos homens desejaram e fizeram, mas Jesus é muito claro e específico. Capítulo 19 de São Mateus, Jesus vai falar, quando fazem a pergunta sobre o divórcio, Jesus vai dizer: não ouviste ou não leste o que o Criador estabeleceu? O Criador disse que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa. E os 2 serão uma só carne. Ele não disse às suas esposas. Ele não disse e os 3 ou os 4 serão uma só carne. Então, quando se diz se reunir em nome de Jesus e pedir qualquer coisa ao Pai, o Pai lhe dará, ele lhe dará se for de acordo com a vontade de Deus. Ele dará se for de acordo com aquilo que é estabelecido por ele na lei natural. E aí, não adianta dizer, mas 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele estará no meio dele. Nem sempre Jesus estará no meio. Né? Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Não se esqueça, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e vamos ajudar a evangelizar. Amém.